E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do habitual. Para quem me acompanha aqui sabe que eu geralmente reservo os vídeos para fazer resenhas sobre livros que eu li, tanto no blog quanto aqui no canal, são resenhas, né? Mas aqui no canal volta e meia eu acabo fazendo um pouquinho diferente, faço umas listas e comento a literatura num geral. O vídeo de hoje é a mesma coisa, mas ele tá focado aqui na questão da escrita, do ser um escritor. Mas antes do conteúdo, eu peço para você o de praxe, se você por acaso acabou caindo aqui e não conhece o canal ainda, se não é inscrito, por favor, se inscreva e ative as notificações, porque assim você ajuda o canal a subir, beleza? Bom, o livro, o título tá ali, né? Como se tornar um escritor, como ser um escritor. Bom, muita gente às vezes que não escreve ou que está um pouco distante do universo da literatura e da escrita acha que existe uma fórmula mágica assim para você se tornar um escritor, para você escrever um livro, ou simplesmente que você nasce com um dom divino e simplesmente você vai lá e apenas sem esforço nenhum vai conseguir um resultado final de um livro. Isso na verdade é um grande mito, isso não passa de bobeira, de besteira. O escritor é uma pessoa comum e que passa por certas formações, embora não passe talvez necessariamente por uma formação acadêmica, mas o escritor passa por uma série de formações, né? Então aqui eu vou colocar alguns pontos que eu acho que são necessários para você aí que não sei por alguma razão, você que já escreve, talvez, né? Ou você que pensou em começar a escrever, ou que na verdade deu na telha, daí por alguma razão você falou, poxa vida, e se eu escrevesse um livro? Né? Como é que é isso? Como é que é escrever? Como é que é ser escritor? Né? Então, vamos lá, vamos colocar alguns pontos que pelo menos eu acho necessário. Gente, o primeiro deles, eu acho que é impossível falar de produção, de escrita, de literatura, de escrever um livro se você se você não ler muito. Se você não ler muito, se você não for um bom leitor, isso eu acho que é de praxe, é quase um jargão na literatura aí, né? Entre os escritores vão responder se eles forem perguntados é, o que faz um escritor um bom escritor, primeiramente a leitura. Então, se você não lê, meu amigo, se você está distante do mundo da literatura, se você não conhece a literatura, dificilmente você vai ter algum sucesso na escrita. Você precisa conhecer os mecanismos, você precisa entender ali e visualizar como um autor descreve uma cena, como ele coloca a fala na boca das personagens, como é o estilo de cada personagem, o estilo de cada autor, o estilo de narrar, o estilo de mostrar a cena, desenvolver uma narrativa, às vezes mais fragmentada ou mais tradicional. Então você precisa conhecer. É claro, se você for se dedicar à escrita de ficção, é que você leia muita ficção, né? Quando eu falo ficção, para os desavisados aí, eu não estou falando de ficção científica especificamente. Eu estou falando a criação de uma história que não é real, embora contenha muito do real dentro dela. E aí a gente tem inúmeras maneiras de fazer isso, né? E, e eu peço que dentro pelo menos eu imagino que seja interessante, né? Que dentro desse espectro ficcional você possa ler o máximo de coisas possíveis. Vai buscar nos clássicos, vai ler os russos, vai ler os franceses. Claro, não dá pra ler tudo, a vida é muito curta, mas busca uma coisa ou outra assim separada. Vai ler os portugueses. Aqui na América Latina nós temos grandes narradores, grandes escritores, grandes romancistas. Na Argentina, por exemplo, você pode ler uma literatura mais fantástica, que flerte com o sobrenatural. Você pode ler uma literatura policial, ler literatura brasileira clássica e contemporânea. Não ler só romances, busca contos. Se você vai escrever poesia, você tem que ler muita poesia, né? Eu indico inclusive a leitura de poesia para quem vai escrever narrativa, porque
dá um tchanzinho melhor para a narrativa, sabe? E, se possível, também ler livros de não ficção. É, livros sobre análise social, política, ler biografias, etc. Eu acho que se aumentar o seu espectro de leitura nunca é ruim, né? E tente não ter muito preconceito, tá? Com alguns gêneros. Eu, por exemplo, eu tenho uma restrição muito grande com alguns best-sellers, tá? Esses livros que são feitos meio que para vender, sabe? Nem todo best-seller é ruim, mas tem alguns aí que são adotados com uma fórmula pronta para um gosto do público e que na verdade não contém nada de realmente interessante esteticamente, artisticamente, né? Mas inclusive eu fiz alguns vídeos aqui falando sobre best-sellers, né? Eu resenhei livros best-sellers e eu fiz vídeos falando sobre best-sellers que eu gostei, por exemplo, né? E também dos que não gostei. Tem uma restrição muito grande com livros de autoajuda, mas venci essa dificuldade, fui lá e li um livro de autoajuda e resenhei aqui pro canal. Não tô dizendo que você tem que gostar de todos os estilos, não é isso. Eu tô dizendo que você tem que, às vezes, ter que provar lá fora alguma coisa que talvez te faça ter um olhar diferente para as coisas, né? Então aí você vai vendo o que você vai mais te interessando, mas que você vá testando isso no geral. Então, assim, primeira coisa é leitura. Você fica imaginando um cineasta, né? A pessoa fala assim, eu quero ser diretor de um filme. Mas a pessoa nunca assistiu um filme. Raramente ela assiste um filme. Ela é aquelas que começa a assistir um filme e dorme. E de repente acha que vai ser diretor de cinema. Como é que ela vai ser diretora de cinema se ela não assiste filme, né? Como é que você vai ser médico se você não estudar anatomia, não estudar infectologia, não estudar várias disciplinas que são caras à medicina para se tornar um grande médico? Então, é a mesma coisa para a escrita, para ser escritor, para estar no mundo da literatura, você precisa ler. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu vou roubar, mas eu vou dar o crédito, tá? Tem um escritor muito bom que eu gosto demais e ele se especializou assim em ser um dos grandes escritores que dão oficinas e formam muita gente no Brasil, que é o Marcelino Freire. O Marcelino diz o seguinte: se tirar a literatura de você, o que é que sobra? Sobra muito, sobra mais ou menos ou sobra pouco? Se tirar a literatura da sua vida permanece praticamente intacta, talvez o seu caminho não seja a literatura, não seja a escrita. Então, precisa ser alguma coisa, porque você vai dedicar muito tempo a isso e muito provavelmente vai ter pouco retorno financeiro, ou quase nenhum. Porque o mercado editorial é uma coisa muito complexa, o consumo de literatura no Brasil é uma coisa muito complexa, embora o número de leitores tenha aumentado, né? Isso é evidente. Mas assim, você vai desperdiçar muito tempo numa coisa que não te dá talvez nem prazer e nem retorno financeiro. Então, se tirar a literatura, o que, que sobra? Eu não estou falando de sobrar família, sobrar amigos. Eu estou dizendo o que, que sobra dentro de você, né? A literatura, pelo menos para mim, é a maneira pela qual eu enxergo o mundo. É a maneira com a qual eu dialogo com o mundo, né? Pela qual eu dialogo com o mundo. Então, se tirar a literatura de mim, sobra pouquíssimo, pouquíssimo. Né? Eu tenho outros gostos, mas são gostos que não são assim totalmente marcantes na minha construção identitária. Então, se você conseguir viver perfeitamente sem literatura, provavelmente você não deve começar a escrever, nem se preocupe com isso, tá? Então tá aí duas dicas aí. Primeira, ler muito. E a segunda é fazer para ver o que é que sobra. Isso é muito importante. O terceiro ponto, gente, é escrever. Você fala, mas tá, como assim? Tem que praticar? Você precisa praticar, né? Se você não começa tendo uma receita de escrever o grande romance brasileiro do século XXI, né? Ou escrever o grande livro de poesia desde Camões. A coisa não é assim.
você precisa praticar. Você precisa escrever, reescrever, revisitar os textos, né? Deixar ele guardadinho, voltar depois. Sem a prática, não vem a melhoria, tá? Então você tem que trabalhar duro em cima disso, tem que transpirar em cima do texto. Então você escreva. Dificilmente o seu primeiro texto vai ser publicado. Assim, eu, pelo menos eu não lembro de nenhum escritor, nas vezes que eu ouvi os escritores conversando, dizendo que o primeiro texto que a pessoa escreveu já saiu tão bem acabado que ele já foi publicado, né? A coisa não funciona assim. Então, se você quer escrever, você precisa escrever, precisa praticar e você vai tentando aí melhorar, conversando com pessoas, que na verdade aí já pula para o quarto ponto, tá? O quarto ponto é procurar leitores antes da publicação, tá? Então, quem são esses possíveis leitores? São pessoas que devem ser, inclusive, até pesadas com você. Não pode ser aquele amigo que não vai falar nada pra você de ruim ou de tentativa de melhora porque aquilo não ficou tão bem feito, né? Então, por exemplo, você passa para um amigo, o amigo pode falar assim, olha, gostei disso, que tá muito legal e tal. Mas tem que ser alguém que, se achar algum problema, ele vai falar. Então pode ser até uma pessoa, um leitor que não seja tão apto, não seja tão dado à literatura, mas outros que sejam leitores um pouco mais exigentes e que vão apontar problemas no seu texto. Essa pessoa é essencial, porque essa pessoa ela vai dar o primeiro olhar fora do seu próprio olhar, né? É ela que vai dizer, olha, cuidado, essa rima aqui é uma rima que é muito usada e, tipo, não tá colando, é muito clichê. Esse resultado final que você deu pra história aqui é muito previsível. Eu já sabia desde o começo. Olha, esse personagem se perde no meio da narrativa. A linguagem que você usa para essa pessoa é uma linguagem que é um vocabulário que não é geralmente para essa classe social. É uma classe social muito diferente. Esse personagem está muito infantilizado e você não disse, ou pelo menos não mostrou ao longo do texto que ele era infantilizado, mas naquele momento ele foi muito infantil. Pera, então, entende? Você precisa de alguém que olhe para o seu texto e diga o que está acontecendo. Então você precisa de uma leitura crítica e aceitar essa leitura crítica. É claro, tem coisas com as quais você pode discordar, é natural, né? Muitas pessoas que leem os meus textos, muitas vezes indicam muitas coisas, porque não é assim, né? Publiquei um livro, então agora eu já sei escrever e nunca mais eu preciso de auxílio. Não, esse auxílio ele vai estar sendo necessário aí o tempo todo na sua carreira. Você precisa de um olhar externo, mesmo que você esteja no 100º livro. Porque tem coisas que seu olhar não capta porque foi você que escreveu. Então, essa pessoa precisa ler o livro. E, se possível, passar para mais pessoas. 3, 4, 5 pessoas de confiança que vão ler e te dar esse feedback que é essencial. E para mim, o quinto ponto é participar de uma formação um pouco mais organizada. Como assim? Eu acho que tudo que eu falei é uma parte de formação, né? Ler, praticar, passar o texto para outras pessoas, isso faz parte de uma formação de escritor, porém, eu acredito sim que as oficinas literárias elas contribuem muito para a evolução do texto dos escritores, tá? É uma coisa que no Brasil está começando a ficar um pouco mais plural agora, muita gente oferecendo oficina, muita gente participando de oficina. Essa nova geração de escritores, muitas dessas pessoas são formadas em oficinas literárias, que podem durar aí 4, 5 encontros, podem durar 6 meses, um ano. Tem gente que tem curso, tem lugar, tem curso de graduação
em oficina, em escrita criativa, a gente chama assim, né? Então, você pode procurar um curso desse também, ou pode fazer várias oficinas pequenas, né? Como eu fiz. Eu fiz uma do Miguel Sanches Neto, fiz uma do Luiz Rufato, curtinha. Então, assim, você pode ir fazendo essas oficinas de maneira que vão aparecendo na sua vida, né? Online, presencial, quando o mundo voltar ao normal, você pode fazer, porque o ato de escrita é muito solitário. E a reflexão do texto, enquanto ele está sendo formado, é muito interessante a partir do olhar de uma pessoa que faz uma oficina. Ela vai te propor desafios diferentes, vai te tirar provavelmente da zona de conforto e vai fazer com que você explore o máximo que você pode ali naquele contexto da sua escrita. Ah, mas eu posso fazer um curso de letras? Pode, né? Eu, por exemplo, sou formado em letras, eu fiz inclusive graduação, pós-graduação, chegando ao doutorado em literatura, né? Infelizmente, em quase a totalidade dos cursos de letras no Brasil, não há sequer uma disciplina de escrita criativa. Muita gente entra no curso de letras achando que vai sair escritor de lá, e na verdade não. Ele vai sair um professor e possivelmente um pesquisador. Agora, é um conhecimento que é jogado no lixo? Não é. Não é porque você vai ler os grandes escritores, os grandes clássicos, você vai estudar os momentos históricos, você vai ver a maneira como cada escritor constrói o seu texto e o seu mundo, você vai discutir teorias linguísticas, vai ver isso na sociedade, então isso vai te fazer pensar a própria linguagem. Pensar a própria língua, linguagem, texto, arte. Então é um conhecimento que eu acho que é válido. Mas agora, fazer o curso de letras achando que você vai simplesmente sair de lá um escritor é um pouco ingênuo. É por isso que eu indico as oficinas literárias que têm um foco maior e que são geralmente mais curtas. Agora, as duas coisas seriam muito interessantes, né? De você fazer um curso de letras e fazer oficinas literárias, escrever, etc. Eu acho que seria um caminho assim bem rico para sua vida. Beleza? Então, assim, gente, não tem uma fórmula mágica, tá bom? Não tem uma coisa de um dom que vem do céu e de repente você sai escrevendo e pronto. Escrita é trabalho, escrita é exercício, escrita é paciência também, sobretudo, porque não é do dia para noite que seu texto vai ficar pronto, seu texto demora às vezes para ficar pronto. O romance que eu publiquei, por exemplo, eu demorei alguns anos para fazer. A parte mais grossa do texto eu levei um ano e pouco, mas todo o trabalho de pesquisa e reflexão do texto, deixar o texto maturar bastante, foi mais de 3 anos, né? Tem um romance meu que está inédito. Eu escrevi a primeira versão dele 14 anos atrás e já escrevi 5 versões, acho. À medida que eu vou evoluindo na escrita, eu vou mudando aquele texto. Eu não sei se um dia eu publico, porque ainda não está do meu agrado. Mas só para vocês verem que tem que ter paciência, né? Às vezes, esse meu caso eu acho que é um pouco de exagero, né? 14 anos é muito, mas não ache que você vai escrever um livro e já vai ser publicado. É todo um caminho muito árduo, ok? Beleza, gente? Se vocês discordarem de algum ponto ou lembrarem de algum ponto que vocês acham importante para a escrita, escrevam aí nos comentários. Beleza? Um abraço e até a próxima.